Olá, amigos, muito boa tarde. Mais uma vez aqui a sua entrevista exclusiva para o Clube dos Assinantes do Tempo e Dinheiro. Sexta-feira, 16 de fevereiro. Nós estamos vendo, assistindo toda uma situação complicada na logística mundial, a logística marítima. Junte-se a isso, no caso brasileiro, os gargalos que os portos brasileiros estão oferecendo já há algum tempo para os seus usuários, para os exportadores e importadores, né? Então, o que nos interessa agora é saber como o mercado produtor está olhando e como o setor logístico está se adaptando a essas situações. Nada melhor que Edion Vaz Pereira, que é o diretor superintendente do movimento pró-logístico, que faz essa interlocução entre o produtor rural e as autoridades portuárias e, naturalmente, as autoridades que promovem as obras públicas de infraestrutura no país e ressalvando o caso aí também sempre emergencial das rodovias. Edion, seja bem-vindo, muito obrigado por sua participação aqui. Obrigado, Giovanni, obrigado pela oportunidade para que a gente possa falar um pouco sobre a logística do agro. Exatamente. Eu sempre aproveito aqui, quando a gente conversa com gente do Brasil inteiro, para perguntar como que está o clima. Como que está Brasília hoje aí? Está chovendo em torno, não está? Está quente? Está muito seco? Conta para nós aí, que o produtor rural que nos assiste sempre gosta de saber. Brasília hoje está com nebulosidade, chuvas em algumas regiões administrativas, mas está uma temperatura agradável, não está quente demais, não. Maravilha. Edion, Canal do Panamá seco, prejudicando naturalmente, sobretudo, as mercadorias nossas que saem pelo Arco Norte. Mar Vermelho, com essa questão geopolítica. Isso tudo acarretou, somou com os problemas que o Brasil já enfrenta na sua costa, nos seus portos, ou Edion? Olha, a logística que nós utilizamos, que é a logística portuária, que nós saímos de todos os portos brasileiros, nós não usamos o Canal do Panamá. Nós usamos o Cabo da Boa Esperança. Nós contornamos ali a África do Sul para levar os nossos produtos, as nossas commodities, soja, milho, farelo, à Ásia. Mesmo a maioria das linhas que saem pelo Arco Norte também utilizam, eles descem e para dobrar o Cabo da Boa Esperança? Exatamente. Nós temos um problema no Canal do Panamá, que é o custo. O custo para você utilizar o canal é muito alto. Então, nós não enviamos navios graneleiros pelo Canal do Panamá. Realmente, o Canal do Panamá está sofrendo problemas muito sérios. Ele está... Quando você faz as eclusagens para transpor do Atlântico para o Pacífico e vice-versa, você utiliza um lago chamado Lago Gatun. Esse Lago Gatun, ele tem sofrido já desde o ano passado problema de seca na região, e isso tem reduzido o volume de água, reduzindo, por consequência, o número de eclusagens. Então, eles estão saindo aí de 36 navios que eles faziam em 24 horas, reduzindo isso aí para 19, 20 navios. Então, isso é um problema? Para o agro brasileiro também, mas mais para produtos de alto valor agregado. As carnes, o algodão, produtos que são containerizáveis, ou seja, que são transportados através de container. O café, no caso de grãos, não muda nada para nós. O café também é atrapalhado com isso. Mas
Mas esses problemas que estão sendo ocasionados pelo canal, no canal do Panamá, eles acabam reverberando nas demais linhas da logística internacional, porque, na verdade, há um desvio, né? Quer dizer, se só 19, 20 operações são feitas por dia, aquela restante para completar, como você disse, 30 e poucas, têm que ser desviados por outros caminhos. Isso tem algum efeito cascata, Edion? Olha, todos esses navios, essas linhas, né? Que existem linhas pré-definidas para se fazer o transporte por contêineres. Eles simplesmente mudam a direção da linha, porque os navios que saem do Brasil, em sua maioria, eles vão para Trinidad e Tobago, ou vão para o Panamá, ou vão onde são feitos os grandes hubs. Esses hubs, essa concentração que existe de linhas que chegam ali transborda para os grandes navios que fazem o transcontinental, que sai, por exemplo, de Trinidad e Tobago e vai para a Ásia ou vai para a Europa. Então, as grandes distâncias são contempladas com navios de grande porte. As que são mais curtas, essas são feitas com navios direto. Mas eu não vejo nenhum problema ainda. Tivemos conversando já bastante e eu não vejo nenhum problema que tenha causado pelo problema lá do Canal do Panamá. Certamente. Muito bem explicado. No entanto, já olhando pela crise do Mar Vermelho, já muda um pouco mais de figura, né, Edion? Nós tivemos agora recentemente um navio que foi até embarcado lá em Barcarena, de milho, que teve um problema lá. Mas a informação que nós temos é que o problema não chegou a ser tão sério. A tripulação não foi atingida e o navio conseguiu continuar a sua rota para descarga no Irã. Então, de qualquer maneira, qualquer alarde desse muda o valor do frete. Então, isso é ruim, sem dúvida alguma, para navios que usam o Mar Vermelho, eles vão ter, sim, um aumento no valor do frete, o que é ruim para nós. Tá? Mas, assim, quem contrata o navio é o comprador. Nós não nominamos navio. O comprador, tanto na Ásia quanto no Oriente Médio, ou qualquer um país, ele manda o navio vir carregar. Então, é um acerto dele com esse armador. Mas, de todo modo, ele transfere o risco também, né, Edion? Sim, há uma transferência de risco. Isso faz com que o frete marítimo possa mudar um pouco o valor. Né? Junto com isso, o seguro também, né, Edion? Exatamente. Isso em função do valor do seguro que aumenta, né? Edion, isso você tem ouvido alguma coisa? Nós temos acompanhado alguns na questão do café, particularmente. Eles têm notado muito esse problema via Mar Vermelho, por conta também do atraso de chegada de contêineres aqui para o embarque de café, ainda que em janeiro tenha tido o recorde de exportação de café. Pode ocorrer, porque na medida que esses navios do Mar Vermelho estão tendo que contornar a África pelo sul, por exemplo, naturalmente que essa circulação de contêineres fica um pouco mais prejudicada, né? Porque as viagens ficam mais demoradas, né, Elion? Ou tem algum atenuante nisso daí? Olha, nós tivemos grandes problemas com a questão de contêineres na pandemia.
né? Porque os navios não chegavam. Aham. Então nós tivemos muitos problemas com disponibilidade de contêineres. Depois da pandemia, normalizou, tanto é que o valor de transporte de um contêiner quase dobrou no período de pandemia, e depois voltou-se a valores semelhantes ao antes da pandemia. Agora, eu não acredito que esse problema do Mar Vermelho vá subir tanto essa questão dos contêineres, porque existe hoje um fluxo muito grande de contêineres chegando no Brasil, de produtos importados, né? O Brasil importa muita coisa da China, por exemplo, e até agora nós também não ouvimos nenhum barulho, pelo menos, em relação à falta de contêineres. Eu acredito que não vai ter problema. Maravilha, maravilha. Tomara assim continue. Edion, portos. Atrasos, alterações de escala, tarifas portuárias, quer dizer, custo dos armadores e privilégios de embarques em determinadas épocas, em detrimento de outras mercadorias. Quer dizer, como é que está esse pacotaço de problemas aí que nós temos nos portos, Edion? Bom, nós temos como os principais portos de exportação por contêineres o Porto de Santos, Paranaguá, são os dois principais portos. Subindo lá a Barcarena, começa a ter também um volume interessante, mas assim, em Bituba, em Santa Catarina, Itajaí, né, existem existe uma exportação muito grande ali em Santa Catarina, de principalmente carnes Aham. avícolas e suínos, né, suinícolas. Essa, 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 essa quantidade, esse emaranhado de normas que nós temos na área portuária, ela acaba gerando, sem dúvida alguma, custo Brasil, né? Isso aumenta muito mais em função de algumas demoras, né? Por exemplo, para se despachar um produto, você tem Ministério da Agricultura, Anvisa, Receita, né? Que eles têm que acompanhar esses embarques. E, às vezes, não tem profissionais suficientes. O Ministério da Agricultura tem tido sérios problemas em relação a isso. O número de fiscais agropecuários é reduzido e ele tem que tomar alguma providência. Então, eu diria que hoje, um dos maiores problemas que nós temos na exportação, ele está mais ligado à questão da fiscalização pelo Ministério da Agricultura. Mas isso daí é algo que vocês têm defendido junto à Brasília, junto ao governo, para que promova concursos ou não? Eu tenho o privilégio de ser presidente da CTLOG, da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio no Ministério da Agricultura. E nós temos levado, sim, esse assunto na Câmara, estaremos reiterando ele agora na nossa reunião do dia 21 de fevereiro, porque isso tem que, de alguma forma, ser resolvido, né? Não pode um produto brasileiro ficar aguardando esse tipo de fiscalização. Fiscalização, ela tem que ser para ajudar, não para atrapalhar. Exatamente. Para agilizar, né? Para agilizar, exatamente. Edion, questões de berços de atracação, a quantidade disponível, esses atrasos, eles têm ligação
com o tamanho hoje dos portos, a necessidade de ampliação ou necessidade de novos terminais, seja terminais portuários do governo, seja terminais privados dentro dos portos existentes. Desse ponto de vista mesmo de infraestrutura, como que o movimento Prologística entende o cenário? Bom, nós temos hoje a questão da autorização para a construção de portos. E nós temos acompanhado que a iniciativa privada, à medida que vai acontecendo a demanda, ela amplia. Isso significa nas estações de transbordo, por exemplo, nos rios, estação de transbordo é aquela que recebe a carga do caminhão, coloca na barcaça. Não estou vendo nenhum problema em relação a isso. Em relação a portos, todas as grandes trades que possuem porto ou que estão construindo porto, e também as empresas que são especializadas em logística, que construíram portos, estão de olho no crescimento, e isso vai acontecer. O agro brasileiro não para, ele cresce todo ano. E aí nós vemos que muita gente às vezes fala porque vai ter um apagão portuário, um apagão logístico. Eu não consigo enxergar dessa forma. Nos casos dos portos organizados, que são os portos públicos, tem sido feito constantemente concessões. E essas concessões, o privado assume um terminal ou assume uma área para construir um porto, um terminal de embarque. Então, isso tem sido tratado de forma permanente. Nós temos aí duas grandes associações que reúnem todos os terminais, que é a BTP e a ATP. Uma que pega todos os portos e a outra que são só portos privados. E o diálogo que nós temos com eles é um diálogo que mostra que eles têm preocupação em relação a isso, os seus associados têm preocupação, e eu não vejo nenhuma chance da gente ter um apagão logístico. Exato. Você está bem otimista, né, Edion? Do ponto de vista com quem a gente conversa, e é interessante esse ponto de vista, porque você pode ser considerado uma autoridade. Você conhece, semana passada nós tentamos conversar, se lembra? E você estava indo em Santos, né? Você estava desembarcando em Santos, certamente para tratar de assuntos ligados ao setor, né? Além tudo aquilo que impacta de alguma forma a logística do Mato Grosso, a gente procura estar presente, né? E isso faz com que a gente tenha contatos no país inteiro. Todo o Arco Norte a gente acompanha muito de perto e acompanhamos também o Arco Sul, né? Melhoramentos que estão acontecendo. Você vai, por exemplo, a Vitória, o trabalho que a Vports está fazendo lá em Vitória, no antigo Codesa, no Rio de Janeiro, lá em Itaguaí, próprio Porto de Santos está em constante evolução. A FIPES, que é a Ferrovia Interna do Porto de Santos, agora deslanchando já com várias obras em andamento para que possa equacionar o problema do trem lá na Baixada, dentro do Porto de Santos. Paranaguá inovando, buscando nova forma de trabalhar com os terminais lá em Paranaguá, São Francisco sendo modernizado. Então, assim, todos os portos brasileiros estão no processo de melhoria. Então, estando em processo de melhoria, vai possibilitar o aumento no escoamento da produção, quer seja granéis agrícolas, quer seja produtos containerizados. Edion, antes de nós entrarmos aí para falar um pouquinho de rodovias,
É, Nós tivemos no segundo semestre do ano passado, sobretudo entre setembro e outubro, um acúmulo muito grande de empresas e navios para embarcar açúcar. Parecia que havia um privilégio para o escoamento do milho, porque ainda estava aí aquele rescaldo de uma safrinha cheia, né, que foi aí da safra passada. Agora a gente vai haver, daqui a pouco vai começar a ter congestionamento por causa da soja. Isso tudo é considerado, então, algo normal ou não tem a ver com a infraestrutura portuária que os portos estão oferecendo para esses segmentos, Edion? Bom, eu acho que muita gente assusta quando vê a quantidade de navios fundeados lá em Santos, assim como lá em Paranaguá, né? São dois portos muito importantes. Só um detalhezinho. A gente acompanha o agronegócio aqui e a gente vê muitas situações onde preços de Chicago com soja e milho às vezes dá uma subidinha por conta de atrasos, né, de embarques no Brasil. Da mesma maneira que ocorreu com açúcar, né, no final do ano passado, também por conta de atrasos nos embarques brasileiros. Quer dizer, essa situação é decorrente da infraestrutura, berços de atracação, ou são as escalas mesmo que são confusas, ou os armadores que decidem o que vai movimentar ou não primeiro? Existe uma lista, que é o line-up, que ele já define para cada porto o dia, a hora que o navio vai estar acostando. Isso é comum em todos os portos. Todos os portos têm o seu line-up, né? Sempre sujeito a alterações, né? Sempre sujeito a alterações. Agora, a questão de privilegiar uma carga em detrimento de outra, tem que se analisar isso de perto para ver se tem algum problema no próprio line-up, né? Porque o navio, quando ele é enviado, ele entra nessa relação no porto e ele entra de forma sequencial. Ele não tem privilégio. Privilégio, por exemplo, o porto tal não tem berço para receber algum tipo de produto. Então é definido a prioridade para aquele uso. Por exemplo, Itaqui. Itaqui teve um problema com fornecimento de energia lá no estado. Então, qual era a prioridade? A prioridade era o navio carregado com carvão, né? Então, o navio carregado com carvão, ele tinha prioridade sobre outros navios. Os navios containeiros, como é uma linha e ele tem data e hora para chegar e para sair de cada porto, ele também tem prioridade. Então, os berços, eles são trabalhados de uma forma que você tenha o dia e hora daquela operação. Eu não vejo tanto problema assim. Até hoje eu converso com todo mundo e, para mim, isso aí é uma rotina. O problema dos portos, ele é uma questão rotineira. Agora, assusta às vezes quando você vê uma quantidade enorme de navios parados, porque da mesma forma que nós temos caminhões que ficam aguardando carga ou especulando para aguardar carga, navio também faz isso. Exatamente. Então, o navio fica lá ao largo, fica fundeado e fica esperando uma ordem para ele poder entrar fora daquela programação. Né? Então, você acaba contratando um navio que já está disponível naquele porto. Perfeito, perfeito. O assunto é vasto, é longo e a gente vai sempre voltar aqui. A gente vai aproveitar o Edion, né, para falarmos um pouquinho agora, Edion, de algumas concessões, de algumas melhorias e concessões de rodovias que o setor produtivo do agronegócio está esperando, né, Edion? Existem. O ideal seria não pagar pedágio, né? Nós tivéssemos
orçamentos que possibilitassem o trabalho do DENIT e que não precisasse pagar pedágio, seria o ideal. Mas aí nós estamos falando num Brasil hipotético. No Exatamente. Brasil real, nós temos que utilizar o orçamento em rodovias que têm menor fluxo e essas rodovias que têm maior fluxo serem concessionadas. Então, por exemplo, no Mato Grosso, nós temos, que está no prelo, está andando para concessão, a BR-364, que vai ligar Comodoro a Porto Velho. Existe uma concessão que eu não sei se vai sair, que é da BR-070, saindo de Cuiabá, encontrando a 174 lá em Cáceres e subindo a 174 até Comodoro, de Comodoro a Sapezal. Essa eu não tenho certeza que vai sair, e para mim, pelo menos, ela deveria ser a 364 de Sapezal, Porto Velho. Não precisaria ter essa outra, mas foi estudada pelo BNDES. A outra seria Rondonópolis, Jataí, Rio Verde. Aí seria uma da 364 com a 060. Essa para em pé é uma excelente rodovia a ser pedagiada. Está no estudo também a concessão da BR-158, ligando Ribeirão Cascadeira até Redenção e de Redenção por rodovias estaduais até Palmeirante, também está em estudo essa concessão. E tem outras concessões no Brasil que o governo está medindo o fluxo para saber o que ele vai concessionar. Exatamente. E junto com isso temos ainda algumas dificuldades, que são questões ambientais, né? Para tocar algumas dessas obras, para tocar alguns projetos, inclusive até mesmo em relação às ferrovias, né? Conta para a gente um pouco sobre isso, Edion, para a gente concluir aqui nossa conversa. O Brasil, ele é um país que tem muitas áreas de preservação e muitas terras indígenas. Mato Grosso é um estado que tem muitas. Então, nós estamos parados, por exemplo, com a implantação e pavimentação da BR-242, ligando Santiago do Norte a Querência, da 080, ligando Ribeirão Cascalheira a Luiz Alves, a ponte lá está ficando pronta, não tem rodovia. E aí vai a São Miguel do Araguaia, com alternativas por Alvorada do Tocantins ou para ali para o Vale do Araguaia, em Goiás. É uma rodovia extremamente importante também. O contorno da terra indígena Marauá-Sede, que contorna a terra indígena na BR-158, porque não deixam passar por dentro, que seria o ideal, mas contorna essa terra indígena. Nós temos lá no Piauí a BR-330 e a BR-324, a BR-235, todas elas dependendo do licenciamento ambiental. Então, assim, existe um projeto de lei que está tramitando no Senado Federal, até a relatora atual é a senadora Tereza Cristina, que promove uma alteração na questão do licenciamento de obras. E nós estamos ansiosos por essa definição, para que isso aí passe, de fato, a acontecer, porque isso facilitaria muito. Para você ter uma ideia, uma rodovia, ela fica... existe uma área chamada área de Báfia, que é a área entre a rodovia e uma terra indígena. Tem que ser 40 quilômetros, que diz que é a área de perambulação do índio. Né? Nesse novo projeto, isso aí reduz para 13 quilômetros. Então, já dá um fôlego, né? Já alivia em relação bastante. a isso, já alivia. Então, existem muitas coisas nesse projeto de lei que vai facilitar, mas nós estamos na dependência do Senado aprovar, uma vez que já foi aprovado na Câmara. Né?
Na questão de ferrovias, a mesma coisa. Uhum, Nós sim. temos lá a Ferrogrão, Sinop e Miritituba. A Ferrogrão, ela é fundamental para o estado de Mato Grosso e para o Brasil. A melhoria de logística com a chegada da Ferrogrão vai ser fantástica. E a gente vê que se criam, às vezes, problemas que são problemas fáceis de ser resolvidos, né? As comunidades indígenas, ribeirinhos, quilombolas, que tem ao longo de qualquer um desses empreendimentos, não estou falando específico a Ferrogrão, o que eles querem? Eles querem aproveitar aquele momento para negociar uma situação melhor para eles. Exatamente. É isso que, de certa maneira, muita gente ainda não quer enxergar. É claro que todos os cuidados, todos os estudos e naturalmente, o cumprimento depois das exigências precisam ser seguidos, né? E fiscalizados. Mas, de todo modo, é como você falou, há muita coisa que pode ser bem negociada se houvesse melhor boa vontade, né? Edion, agradeço a sua participação aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado por sua presença, dando um pouco dessa aula que foi, até para minha surpresa, viu, Edion? Não imaginava que você fosse tão otimista, tivesse tão otimista, contrariando. Vão brigar com você daqui a pouco no WhatsApp. Edion, forte abraço para você, um ótimo final de semana, viu? Obrigado a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Muito obrigado, amigos. Segunda-feira estaremos de volta, depois dessa entrevista aqui com o Edion Vaz Pereira, o diretor executivo do Movimento Pro Logística, falando que realmente temos problema de portos, mas está se resolvendo, muita coisa está andando, os atrasos são considerados normais, são gargalos de momento e não está havendo nenhum grande problema. O problema mesmo continua ainda em algumas situações ligadas a empreendimentos rodoviários e ferroviários por conta ainda de exigências demasiadas para o licenciamento ambiental. Ficamos por aqui. Até segunda.